Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, consoante o momento que me estejam a ver, escorpiões, ou se preferirmos, todos aqueles que são terapeutas e que cuidam profundamente do outro, para todos aqueles que de alguma forma lidam com as terapias holísticas alternativas, mas também todos aqueles que são terapeutas, psicólogos, sociólogos, que se preocupam com o cuidado com a dimensão do outro, a trabalhar pelo outro e que não têm problemas em administrar aquilo que é a dor do outro, ou o sofrimento do outro, ou aquilo que é a transformação do outro, a partir dos seus próprios conhecimentos e capacidades. É basicamente para essas pessoas que trabalham nessa área, que têm essa propensão, que veem a partir dessa dimensão, que se destina esta, esta palestra, mais uma, aqui no âmbito daquilo que é a oficina do terapeuta ou da terapia, e aqui hoje vou fazer uma reflexão acerca das oficinas básicas, o que é que elas podem trazer ao terapeuta. Como é que os terapeutas podem melhorar as suas capacidades a partir daquilo que são as técnicas e a própria visão de vida e de mundo que nos traz o ginasta, o ginásio, portanto a oficina 1, que nos traz a banca, o banqueiro ou bancário, e o que é que isso pode aumentar na nossa capacidade de perceber e conceber o outro, o que é que nos traz, de alguma forma, também o comunicador, o jornalista, e a oficina da edição, ou se preferirmos, do jornal. O que é que nos traz a oficina da creche ou do jardim de infância, em termos emocionais, trabalho de traumas, e, portanto, da educação de infância, o que é que isso nos traz também aqui à oficina, do terapeuta. E aí, se calhar, é claro, não é? Termos em conta que também é uma oficina de água, que tem a ver com a emoção e com o trabalho da emoção. Mas, de qualquer das formas, qualquer uma delas traz-nos algo de novo e de diferente que convém aqui refletir, e é um pouco essa a reflexão e esse trabalho de reflexão que eu hoje venho aqui trazer. Portanto, sem mais delongas, passamos então aqui para as oficinas básicas, ou pelo menos assim as designei, porque são as primeiras quatro e que têm a ver, obviamente, com o corpo, com os recursos, que tem a ver também com a espiritualidade, tem depois a casa da comunicação e finalmente a casa das emoções ou sentimentos, naquilo que é o individual, não é? As oficinas básicas, carneiro, touro, gêmeos e caranguejo. Bom, vamos então começar com a primeira oficina, a oficina do ginásio. E o que é que isto traz? O que é que isso, no fundo, em termos de conteúdos e armas, nos traz, ao fim e ao cabo, esta oficina? Então, em primeiro lugar, a alteridade a partir do corpo, não é o outro, a existência de um corpo diferente do nosso, e ao trabalharmos o nosso corpo, temos a dimensão e a noção do nosso corpo, mas também a dimensão do outro. Sobretudo se nós temos desportos de competição ou desportos em grupo, vamos sentir o corpo do outro, às vezes o contacto físico. Temos desportos que são de contacto, não é? Temos o judo, o karaté, enfim, o boxing, que temos claramente, são desportos de contacto, sentimos claramente o corpo do outro, capacitação de perceber e transformar o corpo através do sexo, processo continuado de transformação interna e externa no contacto com o outro, também o sexo, não é? A parte sexual, a sexualidade, sim, porque no fundo numa luta não deixa de haver também o sentir da pulsão do outro, não é? O sexo não é só o ato de cópula, tudo o resto que envolve a própria relação com o outro não deixa de ser o contacto físico também, muitas vezes um contacto de penetração que não tem que ser unicamente ao nível sexual, de um ponto de vista, digamos, a sexualidade não se restringe, no fundo é o que eu estou aqui a dizer, às relações de cópula, é muito mais envolvente do que isso. Portanto, toda a relação profunda física com o outro e também do ponto de vista psicológico, o sermos sujeitos aos traumas e às dificuldades internas do outro, mas isso já lá irei, porque isso já é mais temática de casa 4 e do jardim de infância ou da creche. Aqui estou mais a um nível mesmo do desporto e da casa do ginásio. É óbvio que aqui a preocupação é muito perceber este lado físico, esta fisicalidade, não é? E, portanto, o contacto com o outro, limitando aquilo que é meu daquilo que é do outro, explicando a outra a sua dimensão, o seu espaço, ao mesmo tempo definindo a própria essência e capacidade a partir da sexualidade e do corpo. Esse é um aspecto importante. Portanto, a noção da alteridade, de conhecimento do que é meu, do que é teu, daquilo que pode, e que pode constituir a propriedade minha e a propriedade do outro a partir do corpo, faz com que consigamos distinguir aquilo que é o corpo daquilo que é a propriedade. Perceber essencialmente o que é o corpo e que o corpo não pertence a ninguém, não é? A ideia de pertença, de propriedade do corpo do outro, sobretudo, que é algo que muitas vezes tem a ver com uma visão perversa da nossa própria psique,
pode estar aqui também interligada. Temos que ser capazes de adaptar e transformar permanentemente o nosso corpo, aceitando aquilo que é o corpo do outro, nas suas limitações e dificuldades, percebendo também que essas limitações e dificuldades existem em nós como existem no outro. Portanto, é a capacidade de aceitar e adaptar permanentemente e a partir daquilo que é a noção de sexualidade, enquanto elemento ativo de transformação da nossa própria percepção de realidade, nos permite evoluir constantemente na definição do que é prazer e do que é conhecimento. Porque mesmo que não seja prazeroso, não deixa de ser um conhecimento, algo que se adquire, uma experiência que é trazida para dentro de nós e que depois somos capazes de analisar, escalpelizar e trazer crescimento e evolução dentro de nós mesmos daquilo que é a participação no trabalho em conjunto, criação de família a partir da sexualidade, assim, a noção de autoridade a partir do corpo, assente essencialmente na capacidade de aceitar limites, os nossos, os do outro, a partir do corpo, não é? A experiência do corpo para nos limitar, para nos transformar, para, no fundo, alterar tudo aquilo que é a nossa própria visão de realidade. Tudo isto é importante e nós conseguimos perceber isto através daquilo que acontece no ginásio, não é? A prática desportiva em ginásio acaba por nos trazer todas estas dimensões que nunca seriam descobertas se nós não tivéssemos essa exposição ao contacto físico com o outro, ao trabalho de ginásio, a estar nessa constante comunicação com o outro, não é? E, portanto, numa prática desportiva, num boxe, num ginásio, em qualquer uma destas atividades físicas, nós estamos permanentemente a sentir o nosso espaço físico, o espaço do outro, a interagir com ele, a perceber o domínio do nosso espaço, o domínio do espaço do outro, a criar toda uma nova gramática de comunicação física ao nível corporal e físico, que depois transportamos para o ato sexual e para a relação sexual íntima. E tudo isto desenvolve a psicologia, porque quando nós estamos em interação com qualquer outra pessoa num ginásio, nós já estamos, de certa forma, a adaptar a nossa própria linguagem fisiológica, física, psicológica e sexual àquilo que vai ser a relação com um parceiro, mais íntima, mais profunda. Porque, no fundo, não nos podemos iludir, mas o corpo, tal como os recursos, tal como a comunicação, tal como iremos ver, os próprios traumas, vão acabar por formar aquilo que é a qualidade da nossa relação sexual ou íntima e psicológica, psíquica, e que muitas vezes depois tem a ver com a psicologia da relação que nós estabelecemos com o outro, ok? Aqui é um nível do corpo, depois vamos ver agora outros níveis, ok? Diferentes do corpo. Então, a nível da oficina do ginásio, era isto que eu tinha para vos dizer. Passar então a uma outra oficina, que é a oficina da banca, que tem a ver com os recursos económicos e materiais. Aqui estamos no eixo da vida, não é? Basicamente, se nós pensarmos aqui um bocadinho aos recursos a partir da alteridade, da autoridade, ou seja, se nós pensarmos em touro, nós pensamos na autoridade que nos dá aquilo que é a materialidade. Esse touro está muito associado, e a oficina da banca, dos recursos, está muito associada a uma autoridade, a poder, não é? A poder económico, é a primeira forma de poder. É evidente que quando falamos de Capricórnio ou falamos de Virgem, também falamos de outro poder, o poder do trabalho, o poder da política, o poder muitas vezes da influência, que às vezes é mais importante que o poder económico, mas é a alteridade, o outro enquanto autoridade, não é? A partir dos seus recursos. E, portanto, entender o outro e a nós mesmos enquanto fontes de recursos e capacidades próprias. Aquilo que é meu, aquilo que é do outro, difere a partir do momento em que percebemos que as capacidades que podemos ter nos diferenciam uns dos outros. Depois, aquilo que o outro é capaz de fazer é manifestamente diferente daquilo que eu sou capaz de fazer. E a nossa capacidade de aproveitar, ou seja, quando nós percebemos os recursos dos outros e os nossos recursos, começamos a definir os nossos espaços, aquilo que é meu e aquilo que é do outro, não é? Isto é muito importante para depois também perceber as lógicas de poder e de domínio que podemos estabelecer neste contexto, não é? Portanto, e é a partir daí a nossa capacidade de aproveitar não só as nossas próprias virtudes, as nossas vocações pessoais, ou seja, aquilo que é a nossa mestria na vida, que é igualmente importante a partir do momento em que somos capazes de entender aquilo que o outro é capaz de fazer, ou seja, a partir do momento em que nós nos conhecemos a nós e sabemos aproveitar a nossa capacidade, a nossa individualidade, também sabemos exatamente o que o outro é, a capacidade do outro e o que podemos aproveitar do outro. E aqui já estamos num pensamento claramente escorpiónico e claramente de terapeuta, não é? O que é que nós vamos trabalhar com o outro a partir do outro? Claro, sabemos as nossas qualidades, mas sabemos do outro. E o outro também em relação a nós, não é? Portanto, é este espelho que nos traz esta colaboração entre esta oficina
que é a oficina do terapeuta, com a oficina da banca, não é? Dos recursos, daquilo que é o conhecimento e os recursos. A partir dos seus traumas, da profundidade daquilo que é o seu trabalho interno, percebemos também aquilo que é a sua mestria, as suas valências, em termos de recursos, que nos permite também aprender com o outro e através do outro, faz com que o outro também possa aprender connosco. Ou seja, a partir do momento em que nós trabalhamos o outro a partir do outro, o outro reconhece-nos enquanto parceiro naquilo que é o seu trabalho, e nós ganhamos uma influência, um domínio tremendo sobre o outro. Ou seja, o outro, ao expor-se completamente, abre-nos a nós, terapeutas, completamente a capacidade de entrar dentro dele e entender exatamente como é que podemos levá-lo para a esquerda e para a direita. Isto é terrível, mas é ao mesmo tempo perceptível também para a parte do outro. Atenção, o outro também muitas vezes permite-nos saber aquilo que nós vamos saber, e ele também pode conduzir ocultando-nos aquilo que ele não nos quer transmitir. E muitas vezes esse também é o problema, ou seja, muitas vezes nós julgamos que temos porque mapa não é território. Esse é um dos princípios básicos da programação neurolinguística, que é percebermos que uma coisa é o que nós estamos a visualizar e a tentar interpretar, outra coisa é o que é na realidade. Mapa não é território, o conjunto de visões que nós temos pode ser altamente ilusório em relação a nós. Então, muitas vezes, julgamos que estamos no domínio e, na verdade, é o outro que está a dominar através de uma inversão daquilo que é a realidade, ou não nos revelar basicamente tudo aquilo que nós estamos a experienciar. E se nós estamos perante alguém que é um bom gestor de recursos, ele saberá proteger os recursos dele e nós não iremos conhecer ou penetrar ou saber os verdadeiros recursos que ele tem. E a partir desse momento começa um jogo diferente, e é muitas vezes o dominador é totalmente dominado a partir dessa mesma postura subreptícia que tem aquele que põe os recursos à disposição, chamada psicologia invertida. Isto acontece no eixo da vida. Por isso é que muitas vezes somos surpreendidos. Isto acontece porquê? Um aspecto essencial: os nossos sentimentos não são o sentimento do outro. Eu vou repetir: os nossos sentimentos não são o sentimento do outro. E quando nós entendemos que o nosso sentimento é o sentimento do outro, e isto tem a ver com os recursos, nós julgarmos que os nossos recursos são os recursos do outro, pode nos deixar completamente descompensados, porque no fundo são recursos do outro, não são nossos. E ele pode nos puxar o tapete a qualquer momento. Portanto, através daquilo que são os recursos a partir da nossa noção de alteridade, porque apenas a partir do momento em que percebemos a nossa realidade, a partir do momento em que da percepção do outro, é que nos familiarizamos com a noção de alteridade, com a noção de alteridade, e que podemos verdadeiramente crescer na gestão dos nossos próprios recursos. Ou seja, esta ideia de que os recursos, e a partir da noção da alteridade, faz com que nós consigamos, a partir daí, definir a nossa própria realidade e percepção da mesma. E isto faz também com que tenhamos uma percepção do outro a partir dos recursos dele. E isto faz também com que nós façamos as nossas construções mentais acerca da realidade. Cuidado com as ilusões que nós criamos. Ou seja, muitas vezes o domínio do conhecimento psicológico é também um domínio de ilusão, ok? Porque é um domínio de emoção. E a emoção sob materialidade. Isto pode ser perigoso. Finalmente, a partir daquilo que é o conhecimento dos recursos do outro e da gestão dos recursos do outro, a partir das suas próprias regras e princípios que informam a sua capacidade ética e moral acerca daquilo que são as suas valências e que tem na vida e a forma como pode enfrentar essa mesma realidade. Ou seja, quando nós conhecemos o outro, o universo do outro, os recursos, a gestão dele, isto é uma profunda fonte de aprendizagem para nós, mas também, ao mesmo tempo, uma forma e uma oportunidade de nós nos darmos a conhecer ao outro. Muitas vezes é a parte difícil também aqui nesta situação. O terapeuta é muito bom a trabalhar com a energia do outro. Aliás, é uma energia ariana, é uma energia ariana, talvez não seja, mas é certamente uma energia marciana e ao mesmo tempo plutónica. É esta de nos destruirmos para nos darmos ao outro. Mas atenção, que este movimento tem que ser acompanhado do outro lado também. Tem que haver reciprocidade, ok? É muito importante a reciprocidade. Mas independentemente disso, é importante perceber isto que aqui está, ok? Porque é interessante o que é que podemos tirar desta oficina dos recursos para dentro da nossa própria oficina enquanto terapeutas. E a aprendizagem é imensa, não é por acaso que isto é o eixo da vida. Passemos então agora à comunicação, à energia portanto, gêmeos, e que tem a ver essencialmente com a comunicação, com os canais de comunicação, com a aprendizagem na comunicação e através da comunicação, e o que é que isto nos pode trazer também em termos de instrumentos de trabalho para a nossa oficina de terapia, para ajudarmos os outros. Já percebemos o que é que o corpo nos traz, já percebemos o que é que os recursos nos trazem, vamos agora perceber o que é que a comunicação nos traz. E a comunicação, a partir da sua autoridade, ou a partir da autoridade ou da alteridade,
é perceber que o outro comunica-se de forma diferente da nossa, que existem formas diferentes de comunicar. Portanto, aqui está errado, é a partir da alteridade, a partir do outro. Aliás, aquilo que estava sempre para trás é a alteridade, não é? Portanto, aqui a noção nesta entidade é a alteridade. Perceber o outro, comunicar-se de forma diferente da nossa, que existem formas diferentes de comunicar, que nem todos partem de uma comunicação a partir da não-violência, que a percepção de violência do outro tem efeitos, não é? E nomeadamente nos traumas internos. Depois, a dificuldade do outro, não é? Em se transpor daquilo que é a sua vocação, os seus princípios, entender as diferenças na comunicação, é também entender a alteridade em nós, sermos capazes de perceber que a comunicação do outro não tem que ser a nossa, ok? Além disso, que temos que encontrar capacidade de tradução daquilo que são os sentimentos, daquilo que são as nossas valências, mas também, ao mesmo tempo, termos a frieza suficiente para perceber que a comunicação tem um lado que acaba por ser moeda única, universal. Existem princípios que têm que ser validados, nomeadamente a capacidade que temos de ter de nos honrarmos a nós mesmos e aos outros, tendo esse princípio de honra, capacidade de dominação da nossa noção de princípios e valores, ou seja, a capacidade que temos de implicar a nossa energia no outro através do outro, não é? Sabermos que temos que dominar e também, ao mesmo tempo, capacitar para depois devolvermos aquilo que são as nossas valências para o futuro, isto tudo através do ato de comunicação, da entrega da comunicação, e da percepção daquilo que nos é dito e, ao mesmo tempo, também a resposta que temos que dar. Aquilo que são os nossos princípios e valores aplicados àquilo que é o nosso objetivo de vida, ou seja, a nossa intenção e propósito, a nossa verdade, aquilo que é a nossa verdade e aquilo que é a verdade do outro, porque a comunicação só pode ser estabelecida a partir de uma visão não violenta quando nos baseamos na verdade de cada um e quando somos autênticos e procuramos essa autenticidade, esse compromisso com a verdade, com essa honra, sabendo que o propósito é a base essencial da transformação interna de todos os nossos valores e que só a partir dele podemos fazer, podemos realizar. Portanto, depois perceber os propósitos, perceber o propósito do outro, a honra, o domínio e o propósito, não é? Enquanto princípios essenciais da comunicação. Uma comunicação verdadeiramente ética, na qual respeitamos a nossa essência, a alteridade do outro, a partir de uma comunicação que é violenta e não violenta. Ok? Esta dimensão de violenta no sentido de expor, de ser expositiva, de não ser neutra. Finalmente, que é sobretudo um processo de transformação constante e permanente. Não é? Esta ideia de alteridade, de conhecimento do outro, a partir de uma transformação permanente de nós e do outro, saber que o que foi ontem já não é hoje, que as pessoas deixam de ser aquelas pessoas porque morrem, literalmente, transformam-se e ao transformarem-se morrem e renascem, e que é esse processo permanente que nos pode transformar a nós também. Ok? E então, ao mesmo tempo, perceber o outro e a nós num processo permanente e constante de dialético até, de mutação da nossa alteridade e da alteridade do outro, ou seja, esta mutação constante daquilo que é a visão do outro e a nossa própria visão de nós mesmos, ok? Tudo isto está em permanente transformação. E é preciso perceber o outro em processo de crescimento, como é preciso percebermos a nós em processo de crescimento. As pessoas não são iguais, as pessoas redescobrem-se porque transformam-se e modificam-se, umas vezes para aquilo que nós concebemos nos nossos valores individuais para melhor, outras vezes para pior. As histórias nunca estão totalmente fechadas, nem no bom sentido, nem no mau sentido. O que significa também que o riscar em definitivo acontece quando nós assim o decidimos, mas que isso também muitas vezes implica o não perdoar a nós próprios uma fase da nossa vida e uma fase da nossa história. Redescobrirmos, encontrarmos novamente, tem muito a ver com também uma capacidade de nos transformarmos, ok? Portanto, é importante perceber isto. A mutação é externa e interna. Há sempre mutações constantes. Apesar de ser um signo fixo, é importante perceber isto. Enquanto terapeutas, é importante perceber isto. Manter a nossa identidade, mas perceber que ela é mutável como é a do outro, ok? E então vamos para os sentimentos e emoções, que é a base de tudo, não é? Digamos assim. A visão do trabalho sobre os nossos traumas a partir da alteridade. A capacidade que temos de ter para perceber que essencialmente é um processo, que nos conhecemos os nossos traumas e os traumas do outro, tem essencialmente que fazer uma evolução pessoal essencial e que ela passa pela transformação da essência. Portanto, cada um de nós tem que fazer isso, o outro também tem que fazer isso. E nós temos que ter respeito para perceber que ele está num processo de transformação e de trabalho. Portanto, é muito importante esta situação, ok?
Depois, a capacitação que temos de ter de que é um processo de transformação permanente, transcender aquela visão de que o importante é espelhar-nos em primeiro lugar e de fazermos ver a nossa essência ou a nossa personalidade identitária. A identidade deve sobressair, caracteriza a oficina 7, não é? Que é diferente aqui da oficina 8, ou seja, percebermos que são processos diferentes. O processo da firma, o processo da comunicação. Quando queremos estabelecer uma parceria de negócios ou uma parceria de gestão de uma família, é sempre totalmente diferente daquilo que é o processo digamos, de transformação individual e profunda sexual, do conhecimento interno, daquilo que é mais profundo. Isto tem a ver com esta oficina 8 é o terapeuta, a oficina 7 é a firma, e de facto perceber que a identidade deve sobressair apenas na parte da firma, não aqui. Aqui é mais importante auscultar o outro, é mais importante perceber o que é que o outro traz. Isto porquê? Porque aquilo que estamos essencialmente a pretender é um trabalho ao nível profundo, ao nível da essência de cada um e da compatibilidade de essências, não tanto da compatibilidade de equipas, de resultados ou de comunicações. Não estamos a um nível de um resultado económico ou de um resultado imediato ou da gestão de uma família. Ou melhor, até estamos, não daquela família do ponto de vista da gestão enquanto estrutura para a sociedade, mas sim enquanto estrutura interna, profunda. Portanto, eu até diria que aqui estamos muito mais a trabalhar naquilo que é uma família enquanto lar, e não tanto enquanto casa, ok? Talvez esta imagem seja mais fácil para explicar o que é que estamos aqui a trabalhar. Além disso, temos que ir mais longe, perceber que todos somos marcados por traumas, ou seja, perceber que o outro tem traumas, que nós temos traumas, e que é preciso ter a capacidade de perdoar os outros. E aqui vou àquela questão, que isto é um problema que muitas vezes o terapeuta tem, porque não se dissocia enquanto está a fazer a sua atividade terapêutica e não tem a capacidade de, ou seja, julga o outro e classifica o outro. E esse é um erro. Mas porque julga e classifica-se a si. Porque o seu processo interno também não está desenvolvido. Porque a partir do momento em que o seu processo interno esteja desenvolvido e que tenha esta capacidade de assimilar e depois separar, de deixar entrar e depois ir, as coisas funcionam perfeitamente. E então o corte, a morte, entre aspas, a transformação, ocorre naturalmente. A aceitação da transformação é não só a nível da comunicação, mas a nível dos próprios sentimentos e das emoções. E então, a partir daí, tudo são experiências de vida, para mim e para o outro. E há uma evolução, e só isso permite manter a relação, através de mortes sucessivas. É igualmente importante, a partir da noção, ganharmos honra de que todos estamos num processo transformativo. Ou seja, ter a noção de que todos estamos num processo transformativo, que o outro ganha honra, que nós ganhamos honra, ou seja, que a honra é um processo de ganhar, ou seja, que adquirir valores, que evoluir do ponto de vista de ter valores, melhores valores, de ter compromisso com a verdade, de tratar melhor de si, etc., também é um processo. Um processo. As pessoas não estão sempre iguais, não estão sempre no mesmo ponto. As pessoas crescem. Muitas pessoas crescem. Há algumas que não crescem, mas há muitas que crescem. E, portanto, as pessoas transformam-se ao longo do seu percurso. Tal como nós perdemos e ganhamos honra, consoante o nosso percurso, até aprender as lições, temos que ter essa capacidade de ser humildes e de perdoar os outros, perceber que os outros também estão num processo transformativo. Ao mesmo tempo, ter a capacidade de perdoar é também aceitar os defeitos do outro, a dificuldade do outro, a sua transformação, e um processo essencial. E é isto que nos permite ser fiéis, não é? É esta capacidade para ver o processo do outro, para perceber que o outro está em falha permanente, mas em transformação e que está a fazer um trabalho. Esse processo é essencial, e isto é uma visão desta oficina, que também é uma visão da oficina 4, isto é, da oficina do Jardim de Infância, mas que aqui a nível da oficina 8, que é esta oficina do terapeuta, é absolutamente essencial, porque todos estamos em processo, nós, enquanto terapeutas, e aquele que é o nosso paciente, que é aquele que está a ser curado ou tratado por nós através da nossa visão holística. Finalmente, a visão do educador sobre como transpor as dificuldades, transpor os traumas a partir da oficina 8, e isto vamos buscar precisamente ali, não é? Àquela oficina 4, àquela ideia do jardim de infância, não é? A partir de uma visão da alteridade dos traumas, os meus e o do outro, ou seja, todos temos traumas e é a partir dos traumas que nós nos transformamos, ok? Portanto, é muito estas as ideias, os princípios que a oficina 4, a oficina do Jardim de Infância, da creche, nos traz aqui ao terapeuta. No fundo, é uma evolução da individualidade do trauma para a partilha, a identidade e a interação do trauma, ok? E isto sai um bocadinho daquela ótica de uma comunicação empresarial, não é? Para uma comunicação emocional. Então, o que é que nos traz
a oficina 1 traz-nos contacto físico, não é? Para a sexualidade, para tudo isso, e isso vem da oficina do ginásio. A oficina da banca permite-nos a partilha. A oficina da comunicação permite-nos o controle que nós estabelecemos, assim que conhecemos a forma como podemos exercer controle através da comunicação. E, finalmente, a vantagem que nos traz o conhecimento dos traumas, torna-nos melhores terapeutas. Portanto, enquanto terapeutas, ganhamos noção do contacto pela oficina de ginásio, enquanto terapeutas, ganhamos a noção da partilha através daquilo que é a oficina da banca e dos recursos, através de uma melhor comunicação, conhecimento da comunicação, através da oficina, portanto, de, de, do jornal ou do editor, o controle, e finalmente, através da oficina da creche, traz-nos efetivamente vantagem, não é? De conhecer a essência do trauma, não é? Através do outro, através de nós próprios, ok? E no fundo era isto que eu vos queria trazer hoje aqui com o Escorpião. Muito obrigado. Era aquilo que vos queria também aqui dizer, agradecer a vossa presença e terem estado aqui comigo estes minutos. E espero ver-vos na continuação. Temos mais dois módulos, que são as oficinas da relação e as oficinas sociais, ok? Até lá então, e por hoje ficamos por aqui.